Eu sei que tem muito desenho por aí com teorias bizarras, mas definitivamente Bob Esponja, que é o tema do vídeo de hoje, é um dos desenhos assim com teorias mais bizarras que eu já ouvi falar. Então, se você ficou curioso, é só continuar assistindo esse vídeo, porque sério, eu não vou te decepcionar. Já pra começar com o pé na porta, a primeira teoria é de que o universo de Bob Esponja se passa no lugar onde era testado ali umas bombas, faziam testes nucleares lá no século passado. Eu sei, calma, vai fazer sentido. Existe um lugar de verdade no Oceano Pacífico, nas Ilhas Marshall, que se chama Atoll de Bikini. Eu não sei se é assim que é a pronúncia correta, mas eu vou deixar escrito aqui na tela pra vocês entenderem o que eu tô falando. Já começa daí que tem biquíni no nome. E a história do Bob Esponja se passa na fenda do biquíni. Nesse lugar, os Estados Unidos fez testes com milhares de bombas nucleares. E isso explicaria porque em vários momentos do desenho a gente vê explosões acontecendo e bombas embaixo da água, do mar, onde a história se passa. E isso explicaria um pouco de todas aquelas cores vivas e aquelas criaturas um pouco diferentes que a gente vê no desenho, que é como se elas fossem vítimas da radioatividade de todas aquelas bombas nucleares que foram lançadas no mar. E os criadores, assim, eles não confirmaram, mas também eles deixam todo mundo meio que pensar o que quiser. O que pra mim pode ter sido sim inspirado, eles acham legal que as pessoas conseguiram captar isso, só que eles não querem entregar logo os pontos assim pra também não perder a graça, né? Ficar essa magia de se realmente é isso mesmo. E se for de fato isso, assim, dá uma camada ainda mais profunda e impactante pro desenho, né? Que seria meio que uma alegoria sobre as consequências da Guerra Fria, só que mostrando ali num desenho, né? Num pano de fundo de toda a história do Bob Esponja. Você já imaginou isso? Eu não sei, talvez se você... Quem é muito fã talvez já soubesse, já tivesse ouvido falar sobre essa teoria, mas eu nunca tinha nem parado pra pensar, sabe? Pra raciocinar, e faz muito sentido, gente. Ainda nessa questão ambiental, uma das teorias mais fortes é que Bob Esponja seria uma alegoria para as consequências do aquecimento global e da degradação do meio ambiente. Eu falei pra você que essas teorias eram boas, hein? Essa teoria ela surgiu lá no Reddit e ela meio que fala que o Bob Esponja é meio que a representação da poluição. Afinal, ele não é uma criatura do mar, ele é uma esponja que está embaixo da água. O que já a gente já entende ali que não é o ambiente dele. O seu siriquejo seria uma representação ali das grandes corporações que só pensam em lucro e não estão nem aí para as consequências das empresas deles para o meio ambiente. E a relação desses dois personagens faz um combo perfeito das coisas que são mais criticadas na nossa sociedade. As grandes corporações e o Bob Esponja, que é a poluição, que trabalha ali pro seu siriquejo. Incansavelmente, ele é muito feliz, ele trabalha a qualquer custo. Não importa as consequências, não importa se tá o mundo acabando, se tá sendo tudo poluído, ele tá muito feliz em continuar ali servindo ao chefe dele, que são as grandes corporações poluindo o mundo, sabe? Isso é maravilhoso. O Patrick ele seria uma representação de toda aquela parte da sociedade que vive ali embaixo de uma pedra, preguiçoso, sem nenhuma ambição na vida, alheio a todos os problemas reais do mundo. E o Lula Molusco, ele representaria a classe artística. Ele gosta de música, ele gosta de arte, só que ele vive depressivo e triste porque ele é obrigado a trabalhar para as grandes corporações, para o seu siriquejo, e ele não pode ir atrás do sonho dele, porque ele precisa pagar as contas e sobreviver. E sendo verdade ou não, né, afinal estamos falando de teoria, só de um fã ter pensado nisso, feito toda essa relação da história com todas as nossas questões da humanidade, eu já acho maravilhoso, é incrível, porque faz muito sentido, seria uma crítica maravilhosa, é incrível. Agora toda vez que eu for assistir Bob Esponja de novo, eu não vou conseguir olhar de outra forma. Agora saindo da parte ambiental e indo para uma coisa mais mística, talvez religiosa, é que cada um dos personagens, não cada um, mas existem vários personagens que representariam ali um dos 7 pecados capitais.
Segundo essa teoria, o Bob Esponja ele seria a representação da soberba, já que ele é um personagem extremamente otimista e confiante e tem ali uma certa dificuldade de enxergar os próprios defeitos e as limitações dele. O Patrick, obviamente, seria a preguiça, né? Já que ele tá sempre ali embaixo da pedrinha dele, sem ambição na vida, sem meio que vontade de fazer nada. O Lula Molusco representaria a ira, porque ele tá sempre extremamente mal-humorado em relação ao mundo e a todo mundo ao seu redor, ao seu trabalho e à vida no geral. O seu Siriquejo é a própria personificação da avareza, né? Já que ele coloca os lucros acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa e de qualquer valor moral. O Plankton, obviamente, seria inveja, já que a motivação da vida dele é roubar a receita do hambúrguer de Siri, ele quer saber um grande segredo, né? Aquela coisa que todo mundo já sabe. A Sandy, ela seria a vaidade, porque ela vive se orgulhando dos seus feitos, das suas habilidades e da sua inteligência. E em vários momentos ela meio que se coloca acima dos outros, né? Se vê como o mais importante. Agora tem uma teoria que é um pouco bizarra, mas faz muito sentido, assim como todas as outras que eu já falei aqui. Seria em relação à receita do hambúrguer de Siri do seu Siri Queijo, do restaurante Siri Cascudo. E o grande ponto dessa teoria é que o ingrediente secreto do hambúrguer seria as carnes que o seu siriquejo pega da sua própria espécie. Então ele meio que seria uma espécie de canibal, já que ele se alimenta da sua própria espécie, né? Só que, assim, traz uma bagagem, assim, uma atmosfera mais sombria, porque o restaurante em si, ele tem um formato que se assemelha muito a uma armadilha para capturar criaturas da sua própria espécie, né? Para serem mortas para ele colocar no hambúrguer. Isso tudo só trouxe mais camada ainda pro desenho e deixou com uma carga ainda mais profunda, porque só aumenta a teoria de que será que o grande ingrediente secreto que o Plankton sempre quis descobrir era a carne das criaturas mortas os próprios parentes do seu siriquejo? E se a gente for pensar pelo lado de que ele representaria ali as grandes corporações que passam por cima até das próprias questões morais pelo lucro, meio que faz um pouco de sentido, né? Sinto falta da velha vizinhança. Sabe a senhora Puff? Que ela sempre se dá mal em vários momentos por causa de coisas que o Bob Esponja faz? Então, essa constante presença do azar na vida dela seria um dos motivos porque ela tem uma personalidade tão paranoica. Mas não seria tudo só culpa do Bob Esponja, fica um pouco mais sombrio, tá? Se já não tava sombrio bastante até agora, que teve canibalismo e mais um monte de coisa bizarra. Então, aqui a questão é um pouco mais emocional. Então, tem um episódio que é mencionado e meio que sugerido que o marido da senhora Puff foi morto para virar uma lâmpada de baiacu. Sim. E talvez isso tenha sido um dos primeiros e principais motivos de porque ela é tão paranoica e desde então a vida dela nunca mais foi a mesma. Porque, né, quando você fica muito paranoico com tudo, as coisas meio que continuam acontecendo com você só consegue ver o lado ruim. E além disso, essa personagem ela também já foi parar na prisão algumas vezes devido à sua personalidade explosiva e à sua ansiedade, que seriam ali consequências de questões psicológicas, de acordo com os traumas que ela viveu na vida dela, e por isso que até hoje ela só atrai ali essa essência de azar pra vida dela, coitada. Existem mais várias outras teorias de Bob Esponja, inclusive uma até um pouco mais pesada do que essa. Sério, eu fiquei um pouco chocado com as teorias de Bob Esponja, é todo um submundo. O desenho vira uma outra coisa, o que deixa tudo mais profundo e até mais interessante. Mas eu trouxe só essas aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês ficaram interessados em saber mais coisas de Bob Esponja, porque olha, tem teoria desse desenho, eu posso fazer aqui uma parte 2, talvez, se vocês comentarem bastante, pedirem, curtirem, compartilhar esse vídeo com seus amigos. O meu canal é novo,
novo, é um canal pequeno ainda e eu quero muito monetizar, só que eu preciso chegar aos 1000 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal para você poder me ajudar e também assiste os outros vídeos que eu tenho postado aqui. Então é isso e até o próximo vídeo.